noite a todos e a todas. Eu vou pedir licença para falar aqui. Ficou um pouco longe, não reconheço, mas eu precisava apoiar minha cola e não posso perder minha cola, porque na minha idade a gente já não tem uma memória muito boa. Se não tiver cola, se atrapalha todo, né? Eu quero dizer a minha felicidade de estar aqui, agradecer o convite do vereador João Luiz Pereira, parabenizar a Câmara Municipal de Cosmópolis por essa iniciativa da Semana Jurídica. É assim mesmo que começa, viu? A gente não tem casa cheia na primeira vez. Primeiro tem que despertar esse gostinho da coisa, aí as pessoas começam a entender qual é o intuito. E é um papel relevantíssimo que a Câmara faz. Porque ninguém mais quer falar de política nesse país. Ninguém mais quer discutir as coisas de uma forma coletiva. Tudo tem que valer no âmbito do individual. Na linha do que a doutora Sônia estava colocando, a professora Sônia estava colocando, todo mundo quer ir no Facebook, mas ninguém quer discutir politicamente, discutir coletivamente. Né? Então, é um belíssimo papel e eu o cumprimento com muita sinceridade e, na sua pessoa, toda a Câmara Municipal de Cosmópolis. Quero saudar também o Poder Executivo, tem dois secretários aqui presentes, que eu fiquei sabendo, se tem algum outro que perdoe, eu não sei, dos postos de educação, então quero saudar. E quero saudar também Sua Excelência Magistrada, aqui representando o Poder Judiciário, que eu não tive a honra de conhecer, mas quero saudar e manifestar minha alegria de ver os dois poderes da República juntos nessa noite. E que bom, né, que a República, pelo menos aqui em Cosmópolis, continua se entendendo, que a gente já não consegue ver no resto do país. Nem sempre, pelo menos, não é? A República ontem deu um péssimo espetáculo no Rio de Janeiro. A polícia militar espancando os professores que ensinam os seus filhos. Porque não eram professores de rico que estavam ali, aqui estavam os professores de pobres. Se a minha miopia me permite, é você prazer te ver também, obrigado pela sua presença. Filho de pobre é que é educado por aqueles professores que ontem a polícia militar espancou e acho que até matou. Porque tem uma professora de 67 anos que, ao aspirar excessivamente o gás lacrimogêneo, ou de efeito moral, não sei, parece que veio a óbito, pelo menos estava no Facebook divulgado por uma das pessoas que eu mais respeito na docência, que é a professora Cecília Cavaleiro Lessa. O meu tema, então, está no meio dessa confusão, a efetividade dos direitos fundamentais nessa Constituição que, ora, depois de amanhã, no sábado, comemora 25 anos. Eu quero, então, rapidamente, prometo para os senhores, muita rapidez, desenvolver uma linha de raciocínio e depois convocá-los, por favor, a me dizer se concordam ou não com isso. Essa Constituição brasileira, não sei se é a mais importante, porque nós tivemos uma Constituição muito importante em 1946. Uma Constituição que se marcou como uma das, tecnicamente, mais bem feitas da nossa história de 1946. Mas essa de 1988, a que aniversaria agora no sábado, sem dúvida nenhuma, veio num momento crucial da história do país. Ela veio após um período de ditadura militar, que foi um dos mais sangrentos que o Brasil viveu. Eu devo dizer a vocês, é uma tristeza quando a gente passa a limpo a história do Brasil e descobre que nós mais vivemos em ditaduras do que vivemos em democracia. A gente perde essa sensação muitas vezes e é péssimo que a gente não tenha esse convívio com a realidade e prefira acreditar que o país do carnaval é um país de gente boazinha, um país de gente legal, um país de gente que recebe todo mundo bem, né? Que a gente é os caras. Né? É uma tristeza a gente pensar desse jeito, que é absolutamente fora da realidade. Haja vista que de 1500 a 1808 não aconteceu nada nesse país. Nós já estamos 308 anos fora, sem o menor pudor. Em 1808, com a chegada da família imperial, fugida de Napoleão Bonaparte, porque também não veio porque quis, veio porque teve que correr de Napoleão Bonaparte. Aí chegou aqui e disse, mas não tem fábrica de nada, não, senhor. Não tem escola, não, senhor. Não tem universidade, não, senhor. Não, senhor, é por Dom João VI que fazia essas perguntas. Como se ele não soubesse que aqui não tinha nada. Olha, então vamos fazer alguma coisa. Ele começou logo pelo Banco do Brasil, para poder tomar um dinheiro emprestado para a corte, uma velha prática que até hoje se faz aqui. Aí depois
na Europa, ele foi embora, se mandou. Logo depois, 1822, o filho liga para ele, não ligou propriamente dito assim, mas é quase a mesma coisa. O filho liga para ele, pai, estão querendo fazer independência aqui. Aí o pai falou, não deixe não, faça você então. Não é preso para levar muito a sério, então faça você. A independência brasileira é sensacional. Vocês já viram a filial ficar independente da matriz? Aqui foi o que se tentou fazer. O grande impacto de 7 de setembro na nossa história, qual é? É que ficou feriado. Esse foi o maior impacto da independência do Brasil. É feriado nacional. Desgraçadamente, às vezes cai aos sábados, como aconteceu, né? E aí nem para isso presta, que é para ser feriado. E aí muitos dos senhores estão incomodados agora, estão dizendo assim, pô, essa mulher está fazendo tábua rasa porque fez o Tiradentes. Por que fez o Tiradentes? Ele fez uma revolução, uma pequena rebelião, em razão do fato que ele queria não pagar imposto. A propósito, que nos une a Tiradentes é isso, que até hoje a carga tributária desse país é escorchante. A independência não avançou em nada. Não havia um projeto político para uma nação. Essa é a grande diferença da nossa independência em relação à independência norte-americana. E não é porque a colonização inglesa foi melhor que a colonização portuguesa. Eu, embora descendente de italianos, como meu sobrenome não mente, eu sou Carlini, não suporto que fale mal dos portugueses, porque eles não fizeram nada de diferente do resto do mundo. A única coisa é que quem estava lá na América do Norte tinha um projeto de país, um projeto de nação. E nós aqui não tínhamos um projeto de nação. Depois que nós fizemos a liberdade dos escravos, a libertação dos escravos, que foi empolgante também, né? Empolgante. Nós tiramos os escravos das senzalas e mandamos direto para a favela. Sem escala. Sem escala. Preto e feio, sai da frente. Ou trabalhava de graça para mim, ou vai morar longe, que agora também não quero mais ver. Aí enquanto trabalhava de graça, podia morar aqui do lado. Agora que não vai trabalhar de graça, vai pelo menos morar longe, porque não quero ver sua cara aqui perto de mim. Foi assim? Foi assim. Não tem nada a ver essa coisa bonita, de negros e brancos, a alma mulata brasileira. Isso tudo é conversa mole para boi dormir. Isso tudo é conversa de sociólogos de quinta categoria para fazer acabar com a alma da Revolução Nacional, acabar com a alma da inquietação nacional, para que seja sempre uma nação pacífica. E não tem nada de pacífico. Nossa, não é veio aqui também defender a violência. Não, a violência está aí fora. A violência já está acontecendo. Embora a gente goste de pensar que nós somos um país que tem uma alma generosa e que recebe a todos muito bem. Depois da abolição da escravatura, nós temos que nós fizemos a República. Essa foi show. A República Brasileira foi proclamada por um marechal, por um militar. Nada contra os militares, mas eles têm outra coisa para fazer, não é para proclamar a República que eles existem. O Partido Republicano ficou sabendo da proclamação da República pelos jornais no dia seguinte, não sabia que a República tinha sido proclamada. E de lá, então, se instaura aquela política famosa que a gente fala até hoje do café com leite, que São Paulo e Minas se revezavam no poder. Até que vem do Rio Grande do Sul. Então, primeira pergunta, onde é que está a liberdade até agora? Veja que eu já estou em 1800, eu já estou quase em 1900, né? Já estou na proclamação da República. Quero perguntar, cadê a liberdade? Onde é que está a democracia? Não tem. Depois do período da política do café com leite, qual é a participação política? Nenhuma. Quem mandava nas oligarquias, cafeeira e leiteira? Então não tem. Em 1930, diretamente do Rio Grande do Sul, montado no seu cavalo branco, com o seu lenço vermelho e uma lança, não sei se estava assim, mas eu posso pensar que fosse desse jeito, que ele vê um senhor de 1,30 m de altura, vem diretamente dos Pampas e diz, cansei desse negócio de gaúcho não poder mandar, agora também quero mandar. E instaura um período que vai de 1930 a 1945 de ditadura. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é tão odiado no estado de São Paulo que até me espantou saber que a Câmara Municipal está na boa Getúlio Vargas aqui. Até me espantou, porque ele é odiado em São Paulo. A cidade de São Paulo, que foi palco fundamentalmente do movimento constitucionalista de 1932, onde morreram Martins Miragaia e Drauzio Camargo, que fazem hoje a homenagem do 9 de julho, que é a data
respeitada no estado de São Paulo como feriado paulista, por conta da rebelião paulista contra Getúlio Vargas, na cidade de São Paulo não tem rua Getúlio Vargas, não tem avenida Getúlio Vargas, não tem travessa Getúlio Vargas, não tem bueiro Getúlio Vargas. A única coisa Getúlio Vargas que tem lá é a Fundação Getúlio Vargas, que é carioca, e que em São Paulo é conhecida como FGV. Ninguém fala o nome. Tanto que ele espantou quando eu fui pegar no site, manda assim, hoje para Avenida Getúlio Vargas é rua. Rua Getúlio Vargas. Eu falei, nossa, Cosmópolis é corajosa. Depois Getúlio Vargas. E na cidade de São Paulo, todo mundo não faz a menor referência a Getúlio Vargas. Esse Getúlio Vargas ficou no poder até 45. Em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, os pracinhas voltam da luta contra o nazifascismo na Europa, e aí não ficava bem, quer dizer, vai lutar contra o nazifascismo e aqui em casa não temos uma ditadura. Então Getúlio deixa o poder, é retirado do poder e volta depois, eleito pelo povo. Até que em 1954, ele então sai da vida para entrar para a história num gesto dramático e se suicida. De 1946 a 1964, nós vivemos uma democracia cheia de problemas. Haja vista que Juscelino Kubitschek, mineiro, se elege nas urnas para presidente da República e não querem deixar ele tomar o poder. Não querem deixar. Depois, aquele maluco do Jânio Quadros resolve 8 meses depois de eleito pedir para sair e ninguém quer deixar Jango assumir, ninguém quer deixar Jango Goulart assumir. O que eu quero dizer com isso? Que não foi um período também tranquilo de 45 a 64. Não foi um período calmo. A todo momento a gente chamava os militares para vir intervir. A todo momento a sociedade brasileira lembrava de colocar os militares na vida política nacional. Em 64, finalmente, a ditadura militar se instala. Eu não a chamo de revolução, por uma questão de ordem técnica, eu chamo mesmo de golpe militar. Para mim é isso que foi, em respeito à opinião divergente de todos quando a querem ter. E também discuto e debato que as pessoas digam que foi uma ditadura branda perto de outros países. Eu já disse isso publicamente várias vezes e posso provar, só falo publicamente que posso provar. Eu já li mais de 80 livros sobre a ditadura militar no Brasil e posso garantir a vocês que ela foi tão ou mais cruel do que as ditaduras chilena, uruguaia e argentina. O único grave defeito dela em relação a essas outras é que a gente não assume a responsabilidade de passar a história limpa. Se nós fizéssemos como o Chile fez, por exemplo, o Chile já está num outro momento, já instaurou sua comissão da verdade, já julgou quem tinha que julgar, já resolveu o que tinha que resolver, fez um museu maravilhoso, por sinal, belíssimo, o Museu de Memória e Direitos Humanos do Chile, que eu tive a oportunidade de conhecer no início desse ano, e acabou. Eles já estão num outro momento, eles já passaram a história ali. Eles já não querem mais falar desse assunto, porque eles já resolveram esse assunto. Aqui não. Aqui a gente não resolve, e vez ou outra, os fantasmas vêm incomodar. A gente tem corpos que não sabem onde estão, a gente tem histórias que ainda não sabem exatamente como aconteceram. A gente não tem coragem de dizer que fez uma ditadura que torturou, que matou, que estuprou, que judiou, mas isso já acabou. Isso foi feito por João Paulo, Pedro, Tonico, Ana, Benta e Benedita e acabou. Vamos virar a página e vamos em frente. Nós jamais vamos conseguir virar essa página enquanto a gente não for fundo no passado, não olhar com verdade para o nosso passado e não julgar quem tem que ser julgado. Essa lei de anistia que está aí é espúria. Essa lei de anistia que está aí é uma balela. Ela foi feita na ditadura militar. E ela foi feita para anistiar ambos os lados. Mas foi um lado que começou. Foi um lado que deu origem a toda a violência. E esse lado tem que ser julgado. Como foi julgado no nazismo, como foi julgado no Chile, como foi julgado na Argentina, como foi julgado no Uruguai. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o ano que vem teremos Copa do Mundo, depois teremos Olimpíadas, depois teremos Paralimpíadas, e por aí vamos. Somos capazes até de ter uma Bienal Mundial logo logo. A Constituição Federal, então, vem após esse período.
E ela vem com todo o trauma de uma Assembleia Nacional Constituinte que não conseguia se entender. E por que ela não conseguia se entender? Porque, por um lado, ela congregou as forças de esquerda, que haviam acabado de se reorganizar depois da ditadura, e, por outro lado, ela coordenou, trouxe as forças de direita, que estavam organizadas, sempre estiveram organizadas, e não deixaram de estar organizadas em nenhum momento. O Brasil, eu às vezes digo que precisaria fazer um mapa astral, e quem sabe uma pessoa que entendesse essas coisas do zodíaco, fizesse para nós algumas previsões e nos desse algumas dicas, porque o Brasil passa por momentos que são sensacionais. Veja você, logo que acaba a ditadura militar, ainda no governo militar de João Batista Figueiredo, ele convoca eleições indiretas para acontecerem no Parlamento Federal, para acontecerem no Congresso Nacional, para eleger então um presidente civil. E algumas figuras se candidatam, umas mais ao gosto da extrema-direita, outras mais ao gosto da direita. De esquerda não tinha ninguém, porque os militares não concordaram. Uma das figuras de extrema-direita que queria ser presidente da República não consegue ser candidato. Então vai ser vice do outro. José Sarney não consegue ser candidato e vai ser vice de Tancredo Neves. E Tancredo é eleito então nesse colégio eleitoral e vai assumir a presidência. Todo mundo lembra o que aconteceu. Às vésperas de assumir a presidência, ele apresenta um quadro de saúde precário e 3 meses depois, 4 meses depois, acaba levando Tancredo Neves à morte. Todo mundo lembra disso como um verdadeiro calvário nacional. Quem é que assume? A extrema-direita lá de José Sarney, que ninguém queria, nem os militares queriam, nem a esquerda queria, ninguém queria aquele camarada no poder. Ele era para ser vice. Sabe para que serve vice? Para nada. E não pode servir para nada. A proposta nem era para ter vice-presidente, para servir para alguma coisa. Mas esse acaba se tornando presidente da República. Eleito presidente sem querer, ele diz, bom, eu preciso ter alguma atitude aqui para fazer, para ter credibilidade. E o que ele faz? Convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que leva, então, a esquerda organizada, a direita organizada, e esses dois povos constroem uma Constituição que nasce com muitas tensões, não resta a menor dúvida disso, mas nasce principalmente com um problema sério de contradição. E eu continuo apontando isso, ano após ano, como o grande problema que nós temos que resolver na Constituição Federal e, consequentemente, no modelo político brasileiro. Qual é a contradição que eu aponto? Em termos de direitos fundamentais, individuais e coletivos, nós contemplamos na nossa Constituição os maiores direitos, a maior carga de direitos que os senhores e as senhoras possam imaginar. Haja visto dizer que o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, tem 78 incisos. Eu nem sabia que tinha tanto número romano assim, porque esses incisos são em romano. E eu que só sei romano até o 39, depois eu não sei mais escrever em romano, eu nem imaginava que se pudesse ter 78 incisos designando direitos. Todos os direitos contemplados na Carta das Nações Unidas, todos os direitos humanos, a professora Sônia se referiu ainda há pouco, estão contemplados na nossa Constituição, sem faltar nenhum deles. Não bastasse isso, o artigo 6º da Constituição, quando trata dos direitos sociais, saúde, educação, previdência social, assistência social, segurança, e mais tarde, ainda complementado por uma emenda constitucional, o direito à moradia, estão todos previstos no artigo 6º. E lá na frente, na altura do 196, por exemplo, se começa a dizer como é que esses direitos serão efetivados. E no caso da saúde, por exemplo, está dito em todas as leis que a saúde será garantida na sua integralidade, independentemente de custeio. Os senhores todos, como eu, estão acompanhando preocupados o fechamento do Estado norte-americano. Os Estados Unidos está fechado. Não sei se sabem disso, mas desde
às 0 hora da terça-feira, desde as 0 horas de ontem, os Estados Unidos estavam fechados. O que significa dizer fechado? O orçamento não foi aprovado. Se o orçamento não foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Obama não pode mais gastar dinheiro. 2 milhões de pessoas imediatamente ficaram à deriva sem receber salário. Os monumentos estão fechados, a Estátua da Liberdade está fechada. Fechado. Só estão funcionando as funções efetivamente essenciais. O resto está fechado. Não acontecia isso há 40 anos nos Estados Unidos. É um jogo enorme dos democratas, dos republicanos, uma briga de força. E o que está por trás disso tudo? O tal do Obamacare. O que é o Obamacare? É o sistema que Barack Obama criou para que o cidadão comum, pobre, possa adquirir um plano de saúde pagando o mínimo possível e sendo subsidiado no máximo pelo Estado. Porque lá não existe saúde grátis. Porque lá não existe saúde sem pagar. E isso funciona assim no restinho do mundo. Em países quase sem a menor importância econômica, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, ninguém usa saúde de grátis. Não tem SUS. Todo mundo paga para usar a saúde. Aqui no Brasil não. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é inteiramente grátis. Veja, é danado de bom quando a gente pensa isso do ponto de vista da seguridade social, da segurança social, da felicidade social das pessoas. Há uma felicidade social, há um coletivo para ser feliz. É danado de bom quando a gente pensa nesse jeito. Agora eu pergunto para vocês, é possível a integralidade, porque a integralidade da saúde acaba sendo a cirurgia de emergência que tem que fazer a criança, às vezes, por uma bobagem, uma adenoide, por conta de uma amígdala. Mas também está contemplada a válvula que precisa ser colocada e que custa $80 mil. Mas também está contemplado o tratamento para ter filhos. Porque se é a integralidade da saúde, a pessoa faz questão de ter um filho dela própria e não consegue. Então o tratamento para inseminação in vitro passa a ser contemplado também pela integralidade da saúde. A fralda geriátrica e por aí vai. Não há medida. Porque se é tudo, é tudo. E é tudo para todos. O estuprador, um camarada que é pedófilo, é tudo para todo mundo. A partir dos impostos que apenas alguns pagam. Então, essa maravilha de direitos que nós contemplamos na Constituição, ficou faltando prever mais detalhadamente como é que esses custos seriam contemplados. Por outro lado, e aí eu continuo falando da contradição e volto ao problema do Brasil precisar de uma cartomante, de uma pessoa que faça o seu horóscopo, o seu mapa astral. Nós contemplamos nesse modelo de direitos, de efetividade dos direitos sociais e dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, uma percepção que nós tivemos no Brasil do chamado estado de bem-estar social, do welfare state. Por que o welfare state se torna uma relação poderosa na Europa? Após a metade do século passado, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E lá na Europa você tem uma parte das pessoas mortas e a outra parte das pessoas profundamente lesionadas por conta da guerra. Então o mundo se dá conta de que é preciso dar às pessoas um estado de bem-estar social. Essa ideia não é do pós-guerra. Essa ideia é do início do século XX, do final do século XIX. Mas é ali que ela ganha mais corpo. O que significa outorgar direitos aos cidadãos? Significa reconhecer que aqueles cidadãos vão acabar pedindo esses direitos. Eles vão acabar se organizando para exigir esses direitos. Então eles recebem das constituições europeias daquele período, da alemã, da Constituição portuguesa, da Constituição espanhola, lembre-se que Espanha e Portugal vinham de duas ditaduras terríveis também, de Franco e de Salazar. Aqueles cidadãos são contemplados com esses direitos porque há um imenso temor de que eles, maduros e organizados, comecem a pleitear esses direitos
E aí lembrem-se que havia um temor que abalava o mundo na época, que era o temor do comunismo. Ou nós contemplamos essa sociedade com direitos, ou ela acabará se organizando para exigir, pode fazer uma revolução comunista, a exemplo que já fizeram a Revolução Soviética de 1917, os países da cortina de ferro, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, e aqui nas Américas o que fizeram Cuba. Então havia esse temor, havia um freio e um contrapeso, então se dizia, bom, vamos construir o Estado do Bem-Estar Social. O que o Estado do Bem-Estar Social faz com a cidadania? Nutre o cidadão dessa consciência de ser senhor de direitos. Nutre o cidadão dessa certeza de que o Estado não lhe faz favor. O Estado lhe devolve em direitos sociais, em direitos individuais e coletivos, aquilo que ele paga como impostos e, portanto, é um direito e não uma caridade. Essa é a filosofia do Estado do Bem-Estar Social. Não é um Estado paternalista que dá as coisas. É um Estado de cidadãos que exigem, sob pena de chegar até a vias de fato se não recordado aquilo que é do seu direito. É com esse espírito que a Constituição brasileira constrói os direitos coletivos, os direitos individuais e os direitos sociais. Só que isso é construído em outubro de 1988. E aí vem a moça que eu estou querendo achar para fazer um mapa astral. Em 1989, um ano depois da Constituição entrar em vigor, a Constituição brasileira entrar em vigor, cai o Muro de Berlim. E a hora que cai o Muro de Berlim, acaba o socialismo no mundo. E acaba o temor do socialismo. E começa o maior desmonte que já se viu na história mundial do chamado Estado do Bem-Estar Social. E de lá para cá, o Estado do Bem-Estar Social não parou de ser desmontado até agora. A grande figura que desmontou esse Estado faleceu recentemente e se chamava Margaret Thatcher. Quem acompanhou isso pela televisão sabe perfeitamente que em alguns lugares da Grã-Bretanha teve festa quando se soube da morte de Thatcher. Os sindicatos trabalhistas que ela havia destruído e havia combatido durante todo o tempo em que foi primeira-ministra do Reino Unido, esses sindicatos organizaram festas de rua, com fogueira acesa e dança, distribuição de bebida, para comemorar a morte de Margaret Thatcher. E eu costumo brincar dizendo que Thatcher é o primeiro caso que eu conheço de gente que primeiro reencarna antes de morrer, porque ela já tinha reencarnado em Angela Merkel. Repare que você vê que elas são até meio parecidas, embora uma seja inglesa e a outra. Elas são feias pra caramba, eu também não posso falar muito porque eu também sou, mas enfim, elas são feias pra caramba e elas têm o mesmo discurso, o desmonte do Estado do Bem-Estar Social. Esse desmonte começa em 89, pessoal, quando a gente inaugura a nossa fase de suposto Estado do Bem-Estar Social. Ficamos sozinhos com a bandeira e o mundo, não, nós estamos mudando já. Nós já estamos pensando em outra coisa. E essa contradição está expressa na Constituição Federal. Porque no artigo 170, no artigo da ordem econômica, o que o Brasil contempla como princípios? A livre iniciativa e a livre concorrência. Ou seja, o Brasil já estava antenado com o liberalismo econômico, que se torna depois neoliberalismo hegemônico, porque o mundo inteiro hoje é capitalista. Ah, desculpe. Cuba não é. E isso faz uma diferença para a economia do mundo. Eu fico assustada só de pensar. Acho que a Albânia não é também. Se é que a Albânia ainda existe. Eu nem sei se a Albânia ainda existe. Depois eu vou ver aqui no Google se a Albânia existe e respondo para você. Mas é isso. O mundo ficou neoliberal hegemônico. E agora o mundo é neoliberal hegemônico porque ele não tem outra saída. Se ele vacilar, a China come a gente. Agora não tem mais, tem que continuar correndo. Não, mas eu não tenho mais fôlego, mas corre. Corre porque se a China vier, e quando ela vem com tudo, ela destrói qualquer economia do mundo. Como de fato a gente tem sentido isso. Eu ontem comprei um carregador de celular, que eu esqueci o meu carregador de celular, no final de semana lá na casa da montanha, lá na minha amada Monte, esqueci o carregador de celular. Eu comprei um carregador de celular, marca Xing Ling, né, por R$20,
em São Paulo, ali na Rua do Paraíso e tal, comprei um carregador de celular. Ele funcionou na loja. Quando chegou em casa, ele já não funcionava mais. Mas na loja eu ainda fiz questão de testar. Quando eu vi a fabricação República Popular da China, tem que testar. Testei e na loja ele funcionou. Chegou em casa, não funcionava mais. E é engraçado que assim, ele não funciona em algumas tomadas, em outras ele funciona. E todas as tomadas estão funcionando. Eu fui testando com o secador, fui testando com outras coisas. As tomadas estão normais. Ele está se agregando. Algumas tomadas ele quer, outras tomadas ele não quer. Está muito engraçado. Esse é o padrão de qualidade xing-ling-ling que a gente está recebendo aqui e lutando desesperadamente, que eu diga, Americana e outras cidades da nossa região, para combater esse problema. Então, a contradição é essa. Nós temos um modelo de direitos do Estado de Bem-Estar Social e temos um modelo de princípios econômicos do neoliberalismo hegemônico que hoje existe no mundo. Qual é o nosso grave problema em relação a isso? Como nós não fizermos Estado de Bem-Estar Social, nós não formamos cidadãos. Esse é o problema e é o ponto central que eu queria chegar nessa noite. Nós não formamos cidadãos. Não ter cidadão favorece muito essa herança cultural do Estado brasileiro populista. Por que a gente não tem cidadãos? Porque a gente não tem a cidadania como um preceito construído, como uma definição construída ao longo de décadas, ao longo de lutas, ao longo de envolvimento da população com a política. O que a gente acaba tendo, com certeza em todos os quadrantes, aqui na Câmara Municipal de Cosmópolis, inclusive, é o cidadão que vem pedir um favor individual, que olha o Estado como o Estado provedor populista. E o Estado gosta disso. Ele gosta dessa figura de pai. Sabe por quê? Na medida em que ele é pai e faz para alguns e não para outros, ele pode ser corrupto, ninguém pode reclamar dele. Porque você não conseguiu aquilo coletivamente, para toda a comunidade. Você conseguiu só para você, a sorrelpa, na calada da noite, batendo na porta do vereador, topando fazer um papel de palhaço na eleição para ficar distribuindo as coisas num lugar que não pode. E porque você topou aquele papel de palhaço, que você topou aquele papel menor, você não é um cidadão. E aí ele pode te dar 100 e pegar 200 daquela verba para ele. Ele pode pegar a verba de 100 mil reais, que é para merenda escolar, mandar 10 para a escola e colocar 90 no bolso dele. E assim a gente vai construindo um histórico que começa em municípios de menor porte até, vai passando por municípios de médio porte e chega lindo, leve e solto ao governo federal. E produz uma categoria de políticos que só vota se tiver alguma coisa em troca. E que usa desgraçadamente, e vai faltar lenha quando esses caras chegarem no inferno, eu garanto a vocês, que haverá um carregamento especial de lenha quando esses desgraçados chegarem no inferno, de gente que diz, usando a frase do maravilhoso Francisco de Assis, numa das peças mais lindas que o mundo produziu, que é a Oração de São Francisco, e que diz assim: eu só voto se me der, porque é dando que se recebe. O mau uso da oração de São Francisco de Assis fará com que esses caras, primeiro, nunca mais saiam do inferno, e segundo, vai ter carga extra de lenha todo dia para eles queimarem, mas queimarem muito. E o cidadão brasileiro, reagindo, porque não é cidadão, diz assim: rouba mais pai. E elege o morfético de Paulo Maluf, um caso para ser estudado pela ciência, professor Sônia, porque é um dos poucos casos de anencéfalo sobrevivente, que eu não posso acreditar que alguém que diga estupra, mas não mata, tem um cérebro funcionando dentro da cabeça, e menos cérebro tem ainda quem vota nele. E eu propositadamente estou pintando com cores agressivas, a uma porque é meu jeito, quem me conhece há muitos anos sabe, eu não costumo dourar as palavras, ou eu as falo, não vem, né? Ou me deixo falar o que eu quero, também não vem. E a segunda porque é preciso chocar. É
cidadania se esgota no voto. E fora disso a gente nem sabe o que é que quer dizer cidadania. E não é uma culpa da Constituição, não é culpa da Constituição. Se vocês forem observar a Constituição, eu fiz um trabalho sobre isso, um trabalho científico uma vez, e não estou contando isso para aparecer, não. Estou contando isso para vocês verem que tem tanto assunto que eu faço um trabalho, mandar para um comitê científico que aprovou o trabalho. Vocês sabem onde eu mostrei esse trabalho? Na Costa Rica, num congresso internacional de ciência política, em que eu falei durante 40 minutos sobre as possibilidades previstas na Constituição Federal Brasileira para a participação popular. Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho de Segurança e todas as outras possibilidades que a Constituição contempla do cidadão brasileiro participar. Tem uma infinidade de possibilidades na Constituição do cidadão brasileiro exercer a cidadania. E onde é que a gente tem visto o cidadão brasileiro exercer a cidadania? Vou dizer uma coisa para vocês. A gente não vai nem em reunião do condomínio. Nem na reunião do condomínio a gente vai. Mare, pai e mãe vão em reunião da escola. E quando vão ainda reclamam que tem muita reunião nessa escola. Absurdo. Tem reunião quase todo mês. E não querem dialogar. Cidadão não vem à Câmara Municipal. Cidadão não vai à reunião lá do Conselho, mesmo que tenha segurança, problema de segurança. Ele contrata lá um guarda para ficar na porta, ele põe mais uma câmera, ele põe mais uma alarme, mas ele não vai discutir a questão. Ele não comparece para discutir. Porque no mundo que nós vivemos, ser cidadão é um negócio chato, cara. O bom mesmo é ser consumidor. Consumidor é legal. Porque consumidor tem um monte de direitos e consumidor pode fazer uma coisa que não se dá direito ao cidadão. Consumidor pode ter chilique. Consumidor por natureza pode ser chiliquento. Né? É quando o consumidor compra um negócio e não funciona e ele sai ameaçando Deus no mundo. Vai fazer, vai acontecer, vai prender, porque o risquinho não ficou tão marcante quanto era o outro aqui, porque a calça dá problema no zíper. Outro dia tinha um lá no aeroporto chiricando porque o avião não saía, porque estava chovendo. Ainda falei para ele, arruma um piloto maluco aí, vai sozinho, velho. Bora, meu. Ainda vi um filme outro dia, Voo, chama o filme. Não sei se vocês já viram, o cara inverte o avião, faz o avião voar, coisa de Hollywood. Aí, mas eu sei o que o cara fez. O cara cheirava cocaína e bebia vodka enquanto voava. Ainda falei pro chiliquento lá, arruma um que cheira, que toma vodka, e vai com ele. Né? Deus sabe permitir que vocês caiam. Não é? E o mundo fica com panaca menos. Panaca é antiga, hein? Panaca traiu a minha idade. Né? É isso. O bacana é ser chiliquento. Então, como o bacana é ser chiliquento, e aí a Sua Excelência, a magistrada que está aqui, vai me entender, tenho certeza disso, o chiliquento acaba usando o judiciário como um balcão de negócios, como um balcão de atendimento pessoal. Porque agora não importam os direitos coletivos que estão previstos na Constituição, eu quero o meu direito. O meu direito, por exemplo, de ter um estente norte-americano colocado no meu coração, porque eu não quero estente brasileiro. Já que vai pôr, tem que botar. E aí obriga o SUS a pagar $80 mil por um estente importado, sendo que aqui no Brasil, por R$4 mil, você tem um estente tão bom quanto aquele. E a prótese, então? E a órtese, então? E o medicamento suplementado não homologado pela Anvisa? Não me interessa, eu quero. Campinas tem, esse ano, 1.096 medidas judiciais colocando criança em creche. 1.096 crianças conseguiram vaga em creche. Nós estamos em outubro. Ainda vamos até o final do ano, temos 3 meses, quer dizer, sabe? Esse número deve aumentar um pouco mais. Isso são dados do jornal da semana passada, do Correio Popular. É uma porcaria de jornal, mas trouxe esse dado, é uma porcaria mesmo. Não serve nem para embrulhar o peixe fica com enjoo quando vê aquele jornal lá de Campinas. O peixe fala, pô, mas com Correio, jornal. É uma porcaria de jornal, mas os dados que ele dá são fidedignos. 1.096 crianças, por medida judicial,
foram colocadas em creche. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores. Essas medidas judiciais obrigaram a colocar 1.096 colchonetes? Obrigaram a colocar mais 1.096 pratos de comida nessas creches? Obrigaram a colocar um número grande de pessoas para cuidar dessas crianças? Tem lá monitor para todo mundo, seu secretário? Quando vem a medida judicial para a Vossa Senhoria cumprir, vem junto, seu secretário. Então é isso. O judiciário, agora, não é porque a juíza está aqui e que eu quero maneirar o que eu estou falando, não, eu falo mesmo, não tem problema. Não, isso aí é. O problema é o seguinte, também tem que olhar o lado do judiciário. O judiciário vai dizer o quê? Não julgo que eu não estou afim. Eu não acho certo que propôs essa ação aí. Não acho certo. Eu não julgo porque eu, magistrado, discordo disso. Não pode. Não pode. Tem fundamento? Tem. Tem todos os 78 incisos da Constituição Federal, tem o artigo 6º, todos os direitos que estão lá depois na ordem social, e tem, finalmente, a dignidade da pessoa humana, um princípio que ilumina toda a Constituição Federal, que como bom princípio que é, não está afeto só ao artigo 1º, ele perpassa a Constituição em todos os seus artigos, em todos os seus incisos, em todos os seus parágrafos. O judiciário não pode receber esse tipo de demanda. Porque uma vez que recebeu, vereador, não há o que fazer, tem que julgar. O que não pode é a demanda chegar lá. E a demanda chega diariamente. E o Poder Judiciário está sendo usado como um poder de balcão para resolver a vida privada do cidadão, e não o coletivo, e não o social. Com tudo isso eu desanquei a Constituição, falei mal dela, de maneira nenhuma. O problema não é a Constituição. O problema foi imaginar que o projeto social e político contido na Constituição daria certo por si mesmo. O problema foi imaginar que a gente pudesse ter só um instrumento valioso como é a Constituição Federal e que ela por si só faria tudo sozinha. O problema foi esquecer, professora Sônia, que era preciso que nós tivéssemos cidadãos para exigir que essa Constituição se cumprisse, mas se cumprisse coletivamente. Algumas exigências que nós poderíamos fazer coletivamente, nós nem sequer pensamos nisso. Aqueles que são juristas, que fizeram um curso de direito como eu, sabem perfeitamente que há um artigo na Constituição que obriga as emissoras de radiodifusão, rádio e televisão principalmente, a ter programas culturais. Sabiam disso? Obriga que essas televisões, que essas rádios, já que elas são concessão, porque elas são concedidas, não adianta você querer montar uma rádio no seu quintal, que além de dar, é uma rádio pirata. Por maior que seja, às vezes, a relevância social dela. E eu sei disso que já trabalhei como radialista em rádio comunitária. E a rádio é fantástico o poder que ela tem de ajudar as pessoas, o poder que ela tem de construir debates. Mas não monte uma rádio no fundo do quintal da sua casa, porque você terá montado uma rádio pirata. Só vale a rádio que você receber uma concessão do governo. E o governo, em contrapartida, diz: você vai ter essa concessão, vai ganhar dinheiro com essa rádio, com essa televisão, mas você vai ter programas culturais. Está previsto na Constituição Federal. Onde a gente tem visto programas culturais? No Fausto Silva, no Zorra Total, onde está? No Big Brother, na Fazenda. A gente não vê programa cultural em lugar nenhum, programa educativo em lugar nenhum. Atualmente nem na TV Cultura vai a gente ver essas coisas. Que está aí largada pelo descaso do PSDB que toma conta daquilo que é parte integrante da tradição paulista, da melhor tradição paulista que sempre foi a TV Cultura. Foi exemplar em alguns momentos da história desse país e que hoje está lá jogado às traças por conta da grande briga política do PSDB. E eu não sou nada, eu sou uma regra palmeirense segunda divisão, então posso falar mal do PT, do PTB, para mim não tem nada, não sou nenhum deles mesmo. Não me representa. Não me representa. E não representam 99% da população brasileira que não sabe dizer o nome de 5 partidos. Eu quero o nome. Não quero PSDB, PTB, eu quero o nome. E as pessoas não sabem. E nós temos hoje 32 partidos. E o cidadão brasileiro não consegue dizer o nome de 5. O que demonstra como não adianta construir um belíssimo projeto político e social
sem que a gente tenha cidadãos capacitados para executar. Cidadão brasileiro, prometo que estou terminando, precisa tomar a democracia em suas mãos. As manifestações que nós tivemos em junho não foram tomar a democracia em nossas mãos. Foram levar para a rua uma histeria que não deu em nada. Porque ninguém quis se organizar depois. Ninguém quis continuar se reunindo. Ninguém quis pensar estratégias para dar continuidade àquelas manifestações. Ao contrário, os únicos que continuaram pensando em estratégias foram os blockbusters aí, os baderneiros, sei lá que nome tem, black bloc, sei lá como é que chama, essa maluquice, que estão aí destruindo o patrimônio público, incendiando cesta de lixo na rua, destruindo, fazendo do 7 de setembro desse ano um dos mais tristes da história desse país. Marcado pela violência, marcado pela destruição, marcado pela falta de um projeto efetivamente cidadão. Foi bonito ver as pessoas na rua, mas o tempo todo eu fiquei perguntando, o que vai acontecer depois? Porque nas passeatas da década de 60, as pessoas depois se reuniam. Depois elas foram para grupos. Os grupos de esquerda brasileiros, os grupos até da esquerda armada, eram dezenas. Eu tenho uma aula sobre isso uma vez, contei mais de 30 grupos que existiram na época, de vanguarda popular, Palmares, isso, daquilo, outro grupo que pertenceu à presidenta Dilma Rousseff, que era a esquerda armada. Então não se limitava a passeata na rua, não se limitava a chamar atenção na rua, as pessoas depois se reuniam e criavam estratégias. E nessas manifestações de junho, o que aconteceu? Nada. Fora aqueles todos que saíram pintadinhos, bonitinhos e não colocaram no Face, indo para passeata. Tão fofos. Indo para balada e indo para passeata. Ou passeata antes, balada depois. Eu é que fico abalada com essas coisas. Cidadão brasileiro precisa retomar a democracia, construir um conceito de democracia, um conceito de democracia que caiba na nossa história, que seja compatível com as nossas tradições, e as nossas tradições não são boas, porque elas são de Estado populista. Um conceito de democracia, uma prática democrática que se vale sim dessa Constituição tão bem construída, mas que principalmente a efetive primeiro como um direito coletivo e não como um direito individual corporativista. A proposta em termos de corporativismo, show deram os médicos brasileiros com essa história do programa Mais Médico. Conseguiram cair num descrédito absoluto por excesso de corporativismo, mostrando mais uma vez que ao médico brasileiro tanto se lhe dá quem é ou não atendido nas regiões mais carentes, desde que ele esteja garantido no seu consultório lá no Sírio-Libanês. Que vergonha para a nossa região que nós estamos recebendo médico cubano em Posse, nós estamos recebendo médico cubano em Campinas, nós estamos recebendo médico cubano aqui, numa das regiões mais ricas do país, porque não tem médicos, nem os recém-formados, nem rebento, ramelento, xixilento, formado anteontem, nem esses querem vir para trabalhar com a população carente, porque não tem condições. Mas se o médico for lá, no lugar que não tem condições, e for bater na porta do Ministério Público da cidade, para mostrar que não tem condições, e o Ministério Público for bater na porta do juiz da cidade, eles três juntos fazem a transformação. Mas o médico brasileiro não quer bater na porta de ninguém, porque ele formou para ser doutor. Ele é uma autoridade, ele tem poder. Porque ele domina uma terminologia que é capaz de dizer se a gente está com a pressão alta ou não, se a gente é hipertenso ou não é hipertenso. E ele não está a fim de distribuir esse poder em prol da população brasileira. Isso é outra história. Isso é um problema do governo. Como se no Brasil o governo fosse uma entidade mágica que a qualquer momento resolvesse as coisas sem a nossa participação. Não adianta, pessoal, a gente ter direitos de primeira classe e ter uma cidadania de classe econômica ou até menos do que isso. Nós precisamos redescobrir esse país. E ao contrário dos índios, nós precisamos parar de trocar ouro por espelhinhos. Nós precisamos ressignificar o Brasil, redescobrir os valores da cidadania e colocar em prática. Isso nós só vamos fazer
lembrando para o Norberto Bobbio que ninguém tem só direitos, nós também temos deveres. E que numa sociedade, numa coletividade, os nossos direitos são e serão sempre relativos, jamais absolutos, porque ninguém pode ter direito absoluto quando vive em sociedade. Então, Bobbio dizia que tinha escrito um livro que fez muito sucesso e fez mesmo todos os estudantes de direito lerem esse livro, chamado A Era dos Direitos. E pouco antes de morrer, ele dizia que faltou escrever um livro na vida dele, A Era dos Deveres. Eu convoco a todos vocês a multiplicarem uma consciência de deveres brasileiros, porque cidadania impõe principalmente que a gente conheça quais são os nossos deveres para com o nosso país e para com a nossa sociedade. Os direitos serão uma consequência do exercício dos nossos deveres. Desculpe se não agrado a minha fala ranzinza, uma fala de velhota, de chatinha, mas não dá para pensar que eu saí da minha casa para vir aqui falar o que todo mundo já sabe. Era para chacoalhar mesmo e para tirar da zona de conforto. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado.